Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a semana 2, tá? E vai ser o estudo da história. Então, vamos lá? Olha só. A primeira vez eu tô colocando uma musiquinha aí de fundo. Vamos ver se vai funcionar, né? Vocês me falam aí nos comentários se gostaram, se não, tá? Se tá legal até a música. A gente vai trabalhar as pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município, o lugar em que vive. Os nossos objetos do conhecimento serão os patrimônios históricos e culturais da cidade e ou do município em que vive, a produção dos marcos da memória, os lugares de memória, ruas, praças, escolas, monumentos, museus e etc. A habilidade que a gente vai trabalhar é referente ao terceiro ano, né? Naturalmente, a gente está estudando, estamos no terceiro ano, né? E a habilidade vai ser a 04 e a 05 da matéria História, tá? Então a gente vai... Hello and welcome to today's GIMP Text Effects tutorial. My name is Chris Parker and I have a... Então vamos voltar aí para nossas matérias. Então a gente vai identificar os patrimônios históricos e culturais de nossa cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados, com vistas a preservar e perceber aquilo que estes patrimônios materiais e imateriais revelam sobre a história local e regional. E a gente vai identificar os marcos históricos do lugar em que vivemos, vamos compreender os seus significados com vistas a valorizar, reconhecer e preservá-los, tá? Os conteúdos relacionados são nomes de ruas, praças, escola, monumentos, museu, etc. E o motivo pelos quais foram escolhidos geralmente é uma homenagem a essas pessoas, não é verdade? Igual, a nossa escola, a Escola Municipal Vereador José Vilhena, o José Vilhena, ele foi um vereador, né? E foi uma pessoa que se destacou aí no município. E aí foi feita uma homenagem para ele, colocando o nome na escola, tá certo? Aí vamos lá para orientações aos pais e responsáveis. Prezada família, leia juntamente com a criança o passo a passo de cada atividade para que entendam melhor e se sintam confiantes ao fazê-las. As experiências de convivência das crianças com os patrimônios históricos e culturais da cidade de vivência do aluno são alicerces fundamentais para a vida em sociedade e o reconhecimento desses patrimônios na cultura local. É importante a criança ter clareza que a história e o resgate da memória constituem o primeiro passo para preservar o patrimônio histórico e cultural de um povo e que está presente no seu cotidiano como nas memórias dos familiares, nos acervos, nos museus, documentos, monumentos e patrimônios. Ajude a criança a pesquisar e compreender alguns conceitos, pois essa atividade facilita a construção de uma consciência histórica. Então é muito importante a gente estudar essa parte para construir com as nossas crianças, né, consciência histórica, tá? É importante que através do diálogo e a atividade proposta, a criança relacione o conceito de patrimônio cultural à ideia de pertencimento, né? Então a gente precisa, assim, como seres sociáveis que somos, ter essa noção de ideia de pertencimento, tá legal? Ressaltando que é preciso educar para preservar, e isto compete aos pais e professores, para que possamos ter no futuro próximo cidadãos conscientes.
Querida criança, para realizar esta atividade, faça a leitura atenta do tema. Relembre com a ajuda de um adulto dos patrimônios da cidade onde você vive. Nosso patrimônio é parte constituinte de nossa memória e de nossa história. Nos ajudam a compreender o passado de nossa sociedade e por isso devem ser por nós muito valorizados. Então essa ideia de saber da nossa história, ter memória sobre isso é muito importante, tá? A referência que foi buscada para tratar desse assunto no Quer Saber Mais é o Guia de Educação Patrimonial que está disponível no site do IPHAN. O IPHAN é uma sigla, tá? Ó, aqui é Gov, porque é site do governo, tá bom? Então, se vocês tiverem curiosidade, quiser acessar o site do IPHAN, né, para saber um pouco mais sobre isso, está às ordens. Ó, atividades. Lugares de memória. Se você passear por sua cidade, perceberá que algumas construções são mais antigas e outras mais recentes. Vai perceber também que muitos prédios e casas foram reformados, passaram por pinturas e, mesmo sendo antigos, possuem aparência de prédios novos. As construções antigas nos ajudam a lembrar do passado da comunidade e, por essa razão, são muito valorizadas. Olha essa imagem de Pelourinho, em Salvador, Bahia. Tá vendo? As construções são muito antigas, né? Fazem parte da história, da memória das pessoas que vivem nesse lugar. O bairro do Pelourinho, em Salvador, possui um grande conjunto arquitetônico e é um patrimônio tombado pela Unesco. Todo o conjunto de prédios foi construído na mesma época, utilizando a mesma técnica, e por isso precisa ser conservado em seu conjunto, pois representa formas de ocupação do espaço que não existem mais. O patrimônio histórico pode ser um conjunto arquitetônico, como o da imagem, uma construção, casa, prédio, ruas, e também podem ser sítios arqueológicos, que guardam vestígios de preservados de experiências passadas, que guardam vestígios, esse D pode tirar, né? Guardam vestígios preservados de experiências passadas. Além das construções, há também monumentos que são importantes para a memória da cidade. Existem vários tipos, mas os mais comuns são estátuas, estrutura de pedra ou metal que representam uma ou mais pessoas de corpo inteiro, animais ou figuras religiosas. Bustos representam uma parte de uma pessoa, geralmente dos ombros até a cabeça. Obeliscos, pilares em pedra com base mais larga e vão afinando até o topo. São construídos como forma de lembrar um acontecimento importante. Com base no texto, explique a importância de se preservar as construções antigas. Então, aí vocês vão colocar, né, que é importante para preservar a memória, né, tipos de construções, não é verdade? E, enfim, aqui em cima já vai falar, ó, é uma forma de ocupar o espaço que não existe mais, então por isso a gente tem que preservar, tá certo? A número 2 fala assim, ó, caracterize os tipos de patrimônio histórico e monumentos. O que é um conjunto arquitetônico? O que é uma construção? O que é um sítio arqueológico? O que é um busto? O que é um obelisco? E o que é uma estátua, tá? Lá tá claro aqui os conceitos, né? Tá em negrito, fica tranquilo vocês fazerem essa atividade. No quadro abaixo, pinte de verde os tipos de patrimônio e monumentos que você já observou na sua cidade. Aqui faltou um quê?
Pinte de verde os tipos de patrimônio e monumentos que você já observou na sua cidade. Aí vocês vão pintar, tá bom? Acredito que aí não tenha sítio arqueológico, né? Você considera importante para a sua cidade a preservação desses patrimônios? Então, a resposta precisa ser sim, né? Considerando que a gente precisa cuidar da nossa história, né? É aquela questão do diário que eu comentei com vocês. Quer dizer, imagina que legal a mamãe fazendo um diário, e as crianças junto, né? A mamãe faz um, as crianças faz outros, e daqui a 30 anos as crianças vão estar com quase 40, né? Vão estar lendo o diário e falando, nossa, olha os dilemas que a gente vivia, o que a gente sentia naquele momento, qual era o problema que a gente enfrentava, né? Então, assim, mostrar a ideia da superação, né? Então, é muito legal, guardar essas escritas, enfim, esses monumentos para contar história, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Aqui fala assim, ó, faça uma ilustração que representa um patrimônio cultural da sua cidade. Eu vou estar postando vídeos também falando sobre essa ideia de patrimônio cultural. Aí vocês vão estar fazendo essa ilustração, tá? Acabou! Então por hoje é só, tá? Fiquem com Deus e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tá? E espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau, tchau!